Olá, hoje terça-feira, dia 10 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 10, versículos de 22 a 30. Naquele tempo celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, esta dão testemunhos de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de mim. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos perto do final desses encontros de Jesus com os judeus. Desde o capítulo 5 do Evangelho de João, nós vamos ouvir Jesus nesses encontros, aonde ele fala que ele é o pastor, aonde ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, aonde ele fala que ele é a porta que todos devem entrar. Ele também aqui, desde o versículo 5, vem nos dizendo que ele e o Pai são um. E mesmo assim, esses judeus que encontram com Jesus caminhando no meio deles, não conseguem reconhecer Jesus como Senhor, como Filho único de Deus. Eles pedem que Jesus fale abertamente se ele é o Cristo. Jesus dá a prova aqui para eles, dizendo que as obras que ele faz dizem por si próprio, mas mesmo assim não reconhecem. Nós vamos ver na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo esses mesmos judeus prendendo a Jesus porque ele dizia que era filho de Deus. Na verdade, esses homens estavam tomados de uma maldade, de uma dureza de coração tamanha, em que eles fecharam completamente os olhos da alma e endureceram o seu coração e não querem mais receber a graça de Deus. Deus é bom o tempo todo, mas Ele respeita a nossa liberdade em acreditar naquilo que queremos e em seguir naquilo que acreditamos. Jesus aqui vem falar àqueles judeus: vocês não creem porque não são as minhas ovelhas, são cabritos de outros rebanhos e que ouvem a voz de um outro condutor. Aquele que crê em Cristo, esse ouve a voz do bom pastor e segue, porque nós somos ovelhas nas quais precisamos desse pastor para que nos oriente aonde precisamos chegar. É muito interessante porque nesses versículos em que nós lemos hoje, logo no início, no versículo ainda 22, João traz aqui para nós a condição daqueles homens. Era inverno. Santo Agostinho vem dizer que esses homens eram gelados e não queriam se aproximar do fogo que vem do alto. Santo Agostinho aproveita a condição climática daquela época e mostra que quantos
que estão gelados? Quantos que vivem esse inverno profundamente e não querem se aproximar do fogo do alto, do fogo do Espírito Santo, aquele em que esquenta os corações da mesma maneira como aqueles discípulos de Emaús vão sentir quando Jesus caminhou com eles e eles não reconheceram o Senhor depois da sua ressurreição. Um dos discípulos de Emaús vem falar, não abrasava o seu coração enquanto ele falava. É a condição em que todo aquele que segue o bom pastor se sente protegido, se sente aquecido, com o seu coração em chamas, porque é o bom pastor que envia o fogo do alto. O bom pastor é aquele que preocupa com as suas ovelhas. Ele não quer que nenhuma dessas ovelhas pereça por muito tempo. Aqui Jesus não está dizendo que nós não teremos sofrimentos, dificuldades, que nós não teremos desafios na nossa vida. Mas Jesus afirma que todo aquele que ouve a mim não perecerá. E Jesus faz uma promessa muito mais forte, em que todo aquele que segue a Jesus não será arrebatado pela maldade, porque logo no final, no versículo 29, Jesus diz: meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Todo aquele que segue o bom pastor está seguro nas mãos de Deus, nas mãos daquele que é maior do que tudo. Nós precisamos crer e confirmar que aquilo que eu creio, eu vivo e sigo a voz do bom pastor. Jesus, ele simplesmente ama. Jesus simplesmente realiza tudo aquilo que é necessário para que as suas ovelhas fiquem protegidas de toda maldade, de toda incredulidade, de toda dureza de coração. Creia e deixe-se ser levado pelo bom pastor, esse Jesus que me ama e ama a todos nós. Deus abençoe a todos, uma excelente terça-feira e até amanhã.